Mas uma coisa eu não tenho dúvida assim. Olhando o jogo dos 4, quem mais quer o título por enquanto é o Corinthians. A gente tinha, antes mesmo de começar o campeonato, era dessa dedicação do Corinthians de uma forma diferente, muito por conta de tudo isso que o Vessone falou, jogadores que não ganharam, presidente que não ganhou, tá com a corda do pescoço, tem tudo isso. E o torcedor, a gente fica brincando no negócio da agenda positiva, o torcedor que joga literalmente junto, que põe 40 mil em qualquer jogo do estadual. O Corinthians está focado, está concentrado para ganhar o campeonato. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão. A imprensa segue elogiando demais essa classificação do Corinthians para a próxima fase do Paulistão. Uma campanha espetacular, muito bom esse início do Timão em 2025. Se a gente para olhar o ano passado, uma hora dessa estava todo mundo reclamando, era aqueles cálculos, né, para ver se conseguiria ou não classificar para a próxima fase do Paulistão. Acabou nem isso acontecendo, né? Acabou ficando ali na fase de grupos, uma campanha péssima naquele início de 2024, porém agora, um ano depois, a situação do Corinthians é totalmente diferente, né? Uma torcida ali que tá enchendo os estádios, sempre encheu, né? Mas dessa vez ali o ingresso esgotando de uma maneira muito rápida. O time jogando bem dentro de campo, entregando o máximo possível, né? Ganhando de adversários ali bem chatinhos, como foi o caso do São Bernardo. E a imprensa segue ali elogiando demais as atuações do Timão e falando um pouco dessa classificação para a próxima fase. É isso que vamos ver a partir de agora. O link do programa G4 estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Ramon Dias falando, já jogando contra, falando que ele merece ser convocado para a seleção. Não, deixa os caras aí, para com esse negócio de seleção, chega, né? O Emiliano também falando, o Michael e o Garro, não gostei dessa história da camisa 8, mas tudo bem e tudo mais, tal. Ele mesmo deu uma aliviada nas questões. O jogo foi duro, Vessa, até o minuto 90 e pouquinho, estava 0-0. Com até o seu Bernardo no contra-ataque sendo perigoso. Não foi um jogo fácil, contra um adversário difícil. Mas o Corinthians, como eu falei ontem para um grande amigo meu, o Corinthians parece que é imune à derrota. Mesmo se joga bem, joga mal, vai lá e ganha. Espírito de campeão, vamos falar o português, claro, não? Eu brinquei com o repúdio a abertura, porque esse tipo de coisa o torcedor odeia, zica total, né? Gritar gol antes, enfim. Brincadeiras à parte, o São Bernardo... Esse de gritar gol antes é uma bobagem extrema. Isso nunca existiu nos estádios. Existiu, pô. No meu tempo nunca teve. Agora que tá tendo. Na década de 90 já tinha. Ah, que bobagem. O São Bernardo, primeiro um elogio aí, para mim um time muito bem organizado, uma linha de 5 atrás, né? 3 homens na zaga, os 2 laterais com a linha abaixo, a linha de 5 bem difícil de entrar, mais uma linha de 4, sempre muito bem próximo às 2 linhas. Time muito forte fisicamente, assim, todos os caras muito fortes. Gostei muito do time do São Bernardo. E deu trabalho mesmo. O primeiro tempo um Corinthians com vários jogadores diferentes, mas muito intenso, um monte de jogador jovem, todo mundo com o tanque cheio. Então era um time muito correndo, preguiça zero, assim, parecia a final de Copa do Mundo, impressionante, assim, a vontade dos caras, não tinha bola perdida, o Martínez, o grande destaque. O Pedro Raul jogou bem ontem, gostei do jogo dele, fez o pivô certinho quase todas as vezes, perdeu um gol com muito preciosismo, era mais fácil ter chutado rápido, quis dar chapéu no goleiro, depois teve bola na trave, enfim, um bom primeiro tempo do Corinthians, apesar da falta de entrosamento e tal, mas um primeiro tempo com muita intensidade. No segundo, o time cai de produção física. Era um tanto quanto óbvio, né? O Romero estava mais cansado, o Memphis ainda não está nessas coisas da parte física. Você põe Garra e Maicon juntos e os dois voltando, depois de muito tempo, Maicon quase um ano, Garro 3 meses sem jogar, 2 meses e pouco. Então era meio óbvio, né? Você junta muito jogador que está com o tanque mais baixo, a intensidade, mas você tinha bola também no pé. Aí entra o Carrilho para ajudar, então termina um time mais técnico, mais com a bola no pé, mas com mais decisões lentas. E aí entra de novo a figura do Memphis para ganhar o jogo. Por quê? No Allianz Parque, eu não acho que ele fez um jogo ali tão bom assim. Mas como o Massa lembrou, ele teve 2 bolas. Ele deixou o Yuri 2 vezes na cara do gol, o Yuri não conseguiu uma, na outra ele meteu o gol. E ontem ele participa da jogada do primeiro gol e faz o gol e participa da segunda
a jogada do segundo gol. É exatamente para isso que tem que ter um cara desse, que ganha o salário que ganha, é para decidir jogos, é para ganhar os 3 pontos e para tirar o time, muitas vezes, do aperto tal, e do sufoco. Queria destacar também o torcedor, mais uma vez acima de 40 mil, 22º público acima de 40 mil do Corinthians. A gente tende a normalizar isso, mas não é normal. Quem viveu, muita gente que está nos assistindo e a gente aqui nessa mesa, viveu muito a década de 90, 2000. Não era todo jogo que dava público alto, entrou um pouco para a história isso, porque tem as imagens de Morumbi lotado, Pacaembu lotado, mas cansei de jogo com 15 mil no Pacaembu, 18 mil, 23 mil, 9 mil. Então, é algo incrível que está acontecendo. 22 rodadas acima de 40 mil e já são 42 rodadas acima de 30. 42 rodadas. E olha, o time lutou contra rebaixamento, estadual, enfim. Tem várias atenuantes aí que poderiam ser negativas. E o torcedor com muita paciência. Não encheu o saco do time, não vaiou, não cobrou. E aí deixou vivo o Corinthians o tempo inteiro até o final para conseguir ganhar o jogo. Classificação antecipada, que já não acontecia há um bom tempo. Aliás, o ano passado até nem se classificou. E fazendo tudo isso, uma pontuação alta, com agora 14 vitórias nos últimos 16 jogos. Perdeu o de São Paulo e empatou com o Palmeiras. Só, o restante ganhou todas. Sem praticamente 3 titulares. O Gustavo Henrique sequer ainda estreou, o Bidon sequer estreou e o Garro só voltou ontem. Então são 3 dos 11 titulares fora. E você fazer uma pontuação como essa, sem dúvida nenhuma, eu acho bastante louvável, conseguindo rodar todo mundo. Ninguém teve lesão muscular, a não ser a do Gustavo Henrique num jogo treino da pré-temporada. Todo mundo rodando, todo mundo jogando, todo mundo tendo chance. E foi muito legal ver esse Corinthians com muita vontade. Vocês brincaram aí do título, campeão, mas uma coisa eu não tenho dúvida assim. Olhando o jogo dos 4, quem mais quer o título, por enquanto, é o Corinthians. Isso está claríssimo, assim, isso é nítido, isso está no nosso olhar. Torcida, time, a do Palmeiras parece barriga cheia, vou seguir o revezamento, do São Paulo daquele jeito, o Santos ainda tentando entender qual é o mundo novo de Neymar. Esse é um clube focado para falar, vamos sair da fila, desde 19 a gente não é campeão e vamos sair dessa fila. Vamos pôr um pouquinho o nome da história, cada um dos seus jogadores, só tem 2 aí que ganharam títulos, né, em 35, só tem 2 hoje no elenco, né, só o Maicon e o Romero. Então me parece um time assim falando, nós queremos, o Paulistinha para alguns, nós vamos tentar de tudo para ser campeão, porque é muito importante para todo mundo aqui. É o primeiro título do Augusto, quebra o jejum, o primeiro título dos jogadores. Então me parece muito claro de um clube que quer muito esse título e essa pontuação, a maneira que o Corinthians se comporta, para mim está claro que esse time é o Corinthians. É o cenário parecido com quando o São Paulo foi campeão paulista, né? Estava nítido que o São Paulo até cunhou a expressão, época da pandemia. Pra gente é Copa do Mundo, e o São Paulo foi campeão. Estava muito mais focado, não teve férias, não sei o que tal, e aí ganhou do Palmeiras na final tal. Você entende que é um cenário parecido? Eu acho que a definição do Vessone é perfeita. Tem uma grande diferença entre o São Paulo campeão do Crespo e o Corinthians agora, que é a torcida, né? São Paulo foi campeão sem torcida, não tinha público nos estádios. E acho que essa definição, o querer mais, é um torneio curto, se dedicar mais, se envolver mais enquanto os outros estão brincando com coisa séria, porque jogo de futebol é coisa séria, né? Fazem o Corinthians o grande favorito. Ele já era, a perspectiva que a gente tinha antes mesmo de começar o campeonato era dessa dedicação do Corinthians de uma forma diferente, muito por conta de tudo isso que o Vessone falou, jogadores que não ganharam, presidente que não ganhou, tá com a corda do pescoço, tem tudo isso. E o torcedor, a gente fica brincando no negócio da agenda positiva, o torcedor que joga literalmente junto, que põe 40 mil em qualquer jogo do estadual. Enquanto o Palmeiras joga em Barueri, o São Paulo em Brasília, a Maritaca faz aqui, a Corneta está lá, o Corinthians está focado, está concentrado para ganhar o campeonato. Os outros são em outra vibe, outro mundo. E aí, além disso, o time do Corinthians é melhor que o do São Paulo e do Palmeiras hoje. O elenco do Corinthians, já que é um campeonato de revezamento, é melhor que o do Palmeiras e do que o do São Paulo hoje. Aliás, ele já era
na reta final do ano passado, a gente ficava, não, vamos ver como é que vai virar o ano. O que aconteceu com o Palmeiras? Quantos saíram, Massa? 8. Certo. São Paulo, 18. Quantos entraram, Massa? 2, um sem condição de jogo e o terceiro machucado. São Paulo entraram 4. Aliás, 3. Corinthians, saiu o Fagner. Qual time no futebol paulista tem pro ataque? Yuri Alberto, Memphis Depay, Romero, Thales, vai o Pedro Raul e o outro lá que nem entra, espanhol. Qual time não tem no meio de campo? Ah, não tem o Bidon. Martinez, Ranieri, Carrijo, Maicon, Alex Santana. Não tem. Qual time tem 2 meias? Coronado e Garro. Não tem. Fora as laterais, só que aí é um problema nacional. Sobretudo a direita, né, que não tem o reserva. O elenco do Corinthians, não vou falar que, ele é bem melhor. E quando coloca o reserva para jogar, fica mais evidente isso. Além de ser melhor tecnicamente, tem mais fome. Tá aí. Cara, é espetacular, né? É espetacular ouvir essas palavras, né? Até porque o time do Corinthians sofreu muito no começo de 24 até o meio do ano. Foi muito difícil, muito difícil. Então, após a chegada do Depay, do Hugo e do Ramalho também, outros reforços na janela de transferências do meio do ano, o Corinthians cresceu demais. E hoje são só elogios, né? As atuações muito boas, ali geralmente controlando o jogo. Quando atua em casa é muito forte esse time do Corinthians. A gente vê atuações ali espetaculares, né? Jogando na Neoquímica Arena, com o apoio da torcida aos 90 minutos e até os acréscimos, né? Tanto é que essa vitória para cima do São Bernardo foi construída depois dos 90. Então, assim, isso traz uma grande fome, uma grande esperança de que esse Paulistão será do Timão. E eu quero saber o que vocês pensam, comentem abaixo. É importante demais a participação de vocês. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!